Olá, meu amigo empresário, minha amiga empresária, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Eu estou muito feliz de te ver por aqui, porque se você está aqui, significa que você acabou de comprar o meu turbinador de lucros e essa ferramenta realmente vai ajudar muito você. E nessa aula aqui, eu vou te mostrar como usar cada uma das abas para que você entenda como extrair dessa ferramenta a máxima performance que ela pode te dar e como turbinar realmente a lucratividade da tua empresa. Vamos lá? Então vamos lá. Essa aqui é a tela inicial da ferramenta. Quando você abrir ela, ela vai estar nessa tela aqui. Aí a primeira coisa que você precisa é cadastrar os produtos, os itens que você tem aí no teu estoque para vender ou para produzir nos itens que você trabalha, enfim, né? Então você vai clicar aqui em cadastro de produtos. Eu vou fazer dois cadastros aqui só para você ver como é simples. Olha, você vai colocar aqui, por exemplo, produto 1. O código é o código que você usa internamente aí para identificar o produto, tá? Vamos colocar que ele seja, por exemplo, em peça e o custo unitário de R$100. Aí é só você clicar aqui em salvar. Pronto, o produto está salvo já para você lá na tua base. Eu vou cadastrar mais um. Então, ó, produto 02, perdão. Código número 2 e a unidade de medida, vamos colocar aqui que seja peça também. E o custo, R$110. E aí você clica em salvar. Olha só, cadastro realizado com sucesso. Então é só isso que você tem que fazer, os produtos já passam a estar automaticamente na base e a planilha já está apta a calcular o preço de venda. Você pode também editar os produtos, olha só, por exemplo, eu cliquei aqui em cima do produto número 2, que eu cadastrei, olha como está diferente, por exemplo, 01 e 02. Vamos supor, né, agora eu vou fazer essa edição aqui, mas você pode editar qualquer campo do produto, tá? Então o que você tem que fazer? Para você editar, por exemplo, o preço ou o nome, a descrição de algum produto, você seleciona ele, né? Clica em cima do produto que você quer editar, aí você clica aqui, ó, em editar. Aí você vai no produto que você quer editar e você muda o que for necessário mudar. Por exemplo, aqui eu vou apagar o 0 aqui e vou trocar o custo dele também. Vamos supor que subiu para R$115. Você clica e aí você depois só precisa salvar. Olha só, cadastro atualizado com sucesso, o produto número 2 já passa a constar com um custo de R$115. Viu que legal? E você também pode excluir um produto. A mesma coisa você precisa fazer, ó, você clica em cima desse editar e aí você exclui. Se o editar não tiver selecionado, ele não vai te deixar excluir, olha só. Ele vai te dar uma mensagem, ative o modo edição. Então você vai ter que vir aqui, dar um OK, né? Clica no editar, seleciona o item que você quer excluir e exclui. Olha só, pronto, excluiu da tua base. E aí depois que você terminou os cadastros, enfim, né, você pode fechar a aba. Próximo passo que você vai dar é cadastrar as receitas e despesas que você quer usar como referência para a planilha trabalhar, para a planilha fazer o cálculo, né? Todo bom cálculo de preço de venda, ele precisa ter parâmetros, né? Então a planilha ou qualquer cálculo, né, que você for fazer de uma forma correta, precisa entender o seguinte: quanto de faturamento eu tenho como referência? Qual que é a minha base de faturamento? E quanto de despesas fixas eu tenho que pagar, né? Então isso são as informações que a planilha vai usar para poder trabalhar. Então a gente clica aqui. Ó, você pode colocar aqui em cima o ano de exercício, né? Agora nós estamos em 2021, por exemplo. Receita arbitrada é uma meta de faturamento que você quer arbitrariamente, ou seja, eu obrigatoriamente quero que a planilha use como referência esse valor aqui de faturamento como meta. Eu vou supor aqui, ó, R$30.000. E de despesa fixa, o que é a despesa fixa? É os custos de manutenção do negócio, né? Vamos supor que sejam R$15.000. Beleza? Então isso aqui é para a planilha saber qual que é o teu parâmetro de faturamento e de despesa fixa para ela poder rodar o cálculo. E você pode usar essa aba aqui de baixo, olha, para controlar o histórico que vai acontecendo no passar dos meses, para você tanto poder usar esses meses como referência. Então vamos supor que tu não quer usar esse parâmetro arbitrado, você quer usar o mês de janeiro como referência, por exemplo. Você vai ter como selecionar isso. Então essa aba aqui de baixo é para isso, para você poder ter esses meses como parâmetro também para rodar o cálculo e mesmo para que você possa olhar os números da empresa com o passar dos meses e entender se essa meta aqui faz sentido, né? Porque daqui a pouco você colocou, por exemplo, uma meta de despesa de R$15.000. Só que acompanhando mês a mês, não teve nenhum mês que deu 15, todos os meses deu muito mais, deu 17, 18, R$20.000. Então, se você for rodar um cálculo em cima de 15, é óbvio que lá no fim das contas não vai fechar, né? Porque a realidade que você está usando como parâmetro não fecha com o que realmente acontece no negócio, entendeu? Então eu vou preencher aqui, ó, por exemplo, vamos supor que tenha dado 20 mil em janeiro de faturamento de materiais e 9 mil
de faturamento de serviços, né? E aqui também eu vou preencher essa coluna aqui dos gastos das despesas fixas, só que eu não vou preencher um a um, eu vou pegar de uma outra planilha aqui, ó, e vou copiar e colar lá, só para a gente fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Mas você pode preencher do 1 a 1, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns valores só para a planilha já ter as informações, mas o que tu faz no mês a mês, né? Tu vai vir aqui e tu vai preencher, por exemplo, em fevereiro, aí o quanto que você gastou de fretes e entregas, quanto que você gastou de adiantamento salarial, quanto que você gastou de ajuda de custo, caso você dê ajuda de custo, né? E assim você vai fazendo para todos os meses até dezembro, para você ter esses parâmetros para a planilha trabalhar como cálculo, entendeu? Legal. Agora que a gente cadastrou as receitas e as despesas, o que a gente precisa é definir os parâmetros de cálculo, ou seja, quais são os parâmetros, as informações que a planilha vai usar para montar o cálculo. Então vamos para lá. Primeira coisa que a gente define é aqui, ó. Qual que é a referência que a gente vai usar? A gente quer usar algum mês em relação a faturamento e despesas que a gente preencheu aqui, né? Deixa eu até voltar aqui para você se recordar, olha só. Então a gente quer usar algum dos meses que a gente preencheu ou a gente quer usar aquele parâmetro que a gente colocou lá em cima como arbitrado. Nesse exemplo, eu vou colocar que a gente quer os 30 mil de faturamento como meta e os 15 mil de faturamento de despesas fixas como meta também. Próximo passo, ó, gente, eu já trouxe preenchido só para agilizar um pouco a explicação para vocês. Mas o próximo passo é definir quanto de lucro você quer. Tanto na tabela 1, 2 e 3. O que é tabela 1, 2 e 3? É para você ter margem de negociação com o teu cliente. Então você consegue, lá dentro dos orçamentos, você consegue ter uma base para negociar com o teu cliente. Então, você vai vender pelo teu preço com o objetivo de maior lucratividade, 30%, por exemplo, nesse exemplo aqui. Aí, o teu cliente pede um desconto. Você tem como trabalhar, você vai lá e troca a tabela, depois eu vou te mostrar como faz, e você baixa um pouco a tua margem de lucro para poder negociar. Então, você tem 3 tabelas de lucratividade diferentes, tanto para materiais quanto para mão de obra. Nessa aba aqui, ó, dos parâmetros de mão de obra, você vai colocar quantos colaboradores produtivos você tem. O que é um colaborador produtivo? É aquele que traz dinheiro para o negócio, receita. Então, no caso de uma indústria, por exemplo, é o pessoal do chão de fábrica. No caso de um comércio, são os vendedores, né? Por que isso, gente? Porque veja bem o que acontece. Quero que você pare para pensar comigo. Quem que gera o faturamento? Quem que paga a conta? Quem paga a conta são as pessoas que trazem faturamento para dentro do negócio, né? Então, dentro da indústria são as pessoas que produzem, não as pessoas do administrativo. Elas são um apoio estratégico para a operação rodar, mas elas não necessariamente trazem o resultado para dentro da empresa, entende? Então aqui você coloca as pessoas que trabalham para trazer receita, não coloca todo mundo. Por exemplo, não é que a pessoa lá do almoxarifado não é importante, que a pessoa do financeiro não é importante. Sim, são importantes, porque são atividades estratégicas que precisam ter dentro do negócio, mas elas só estão ali como apoio para a venda que aconteceu por alguém ou pela produção que alguém gerou, entendeu? Então aqui você vai colocar os colaboradores produtivos, que são aquelas pessoas que pagam a conta, legal? Aqui, ó, no FGTS, você vai colocar o quê? A alíquota que você paga de FGTS na tua folha de pagamento. Um adicional de hora extra. Por exemplo, vamos supor que você, além da tua jornada de trabalho normal, você aceite trabalhar hora extra, fazer serviços fora de horário. Quanto que você quer adicionar de custo nessa hora para você poder cobrar um valor a mais, né, pela hora extra? Então aqui, nesse exemplo, está 50% e você vai colocar aqui, ó, quantas horas produtivas diárias de trabalho você tem, ou seja, quantas horas por dia você trabalha? Por que aqui eu botei 7? Porque aqui eu estipulei uma jornada de 8 horas, mas já tendo em mente que mais ou menos 1 hora a gente perde todos os dias, né? Perde numa conversa aqui e ali, perde indo no banheiro, perde parando para comer, né? Então eu já supus aqui uma jornada líquida de 7 horas de trabalho. E quantos dias de trabalho por mês? Ou seja, por quantos dias dentro do mês você trabalha? Porque você não tem obrigatoriamente 30 dias de trabalho, né? Se você tem, por exemplo, um comércio que fecha no domingo, você não trabalha 30 dias, né? Então, em média, eu coloquei aqui 20 dias de trabalho, tá legal? Depois, você vai definir quais são as suas despesas com vendas. Quais são os impostos que você paga, tanto para materiais quanto para mão de obra. Por que é separado? Porque tem empresas que fazem as duas coisas, que vendem tanto produto quanto serviço, e que a alíquota é diferente para vender produto do que para vender serviço, entende? Então você preenche os dois. Por mais que seja a mesma, eu vendo no Simples e a minha alíquota é a mesma. Tudo bem, então preenche mesmo assim nos dois lados, tá? Porque a planilha busca
cada um da sua aba, né? Então, na hora de calcular a mão de obra, ela vai buscar da coluna da mão de obra, e na hora de calcular dos materiais, ela busca da coluna dos materiais. E aqui no final você define um juro. O que é o juro? Quando você for vender a prazo, quanto de juro você quer adicionar no preço para que você vá corrigindo o preço, né? E você não perca dinheiro por estar vendendo a prazo, legal? Então esses são os parâmetros que você define. E agora, os parâmetros em si, acabou. Tá tudo pronto já para você começar a usar a planilha, analisar tanto o produto no individual, quanto fazer análise estratégica gerencial do teu negócio. Então a primeira coisa que você tem como análise é a análise do preço por produto, ou seja, o preço individual. O que você faz? Olha só, nessa aba aqui você vem e seleciona qual é o produto que você quer analisar. No nosso caso, eu cadastrei apenas um, né? Então eu vou selecionar ele aqui. Aí você seleciona qual é a tabela que você quer analisar, a tabela de lucro 1, 2 ou 3. Eu vou pegar aqui a tabela 1, ele já vai puxar para você o preço de venda sugerido, vai te mostrar quanto de margem de contribuição você tá tendo na venda. O que é margem de contribuição? É quanto desse preço de 317 vai ficar dentro da empresa para ajudar a pagar as contas fixas. E quanto que isso vai gerar para você de despesa com venda. Lembra lá de simples, inadimplência, os parâmetros que você colocou lá? Então aqui você já sabe quanto do preço de venda vai ficar reservado para cobrir as despesas com vendas. E aqui embaixo ele mostra para você o custo, a margem de lucro dessa tabela e quanto de dinheiro limpo essa venda está gerando para você. Olha que bacana. E aqui, ó, essa aba aqui do lado, ela mostra para você um preço de venda sugerido se você quiser vender a dinheiro. Porque vamos supor o seguinte, que você tenha o preço lá, né, de 317, que é o preço cheio, mas o teu cliente não vai pagar no cartão, ele vai pagar a dinheiro. Aí você não tem a taxa de cartão. Então você consegue vender para ele um pouquinho mais barato, porque o cálculo, nesse caso aqui, ele roda em cima de todos os parâmetros, menos a tua taxa de cartão. Então você consegue negociar e deixar um pouco mais barato, porque você está vendendo a dinheiro. E ele mostra também para você a margem de contribuição e também as despesas com vendas, se caso você vender a dinheiro. E essa aba aqui do lado é para mostrar para você em relação à tua mão de obra. Então você consegue calcular a tua hora normal e também a hora extra. Basta você também selecionar a tabela de lucro que você quer analisar aqui, ó. Então, a tua hora normal em tabela de lucro número 1, que é com o lucro máximo, o preço de venda sugerido para ela é de R$ 169 a hora de trabalho no cartão e R$ 160 no dinheiro. E a mesma coisa aqui embaixo as análises que eu expliquei para você. E um detalhe, ó, você pode trocar a tabela aqui, os valores atualizam automático, tá? Tanto ali quanto aqui para os produtos também. Ó, os valores atualizam automático, legal? Então essa aba permite para você fazer uma análise por produto. Você pode pegar qualquer item do teu estoque e vir aqui analisar qual que é o preço sugerido para vender ele em tabela 1, 2 ou 3, tanto no cartão quanto no dinheiro. Na aba de análise gerencial é onde você tem parâmetros completos do negócio. Você só tem que selecionar aqui, ó, qual é a tabela de lucratividade que você quer trabalhar. Por exemplo, se você trabalhar o mês inteiro em tabela 1 de lucratividade, você lembra que você estipulou uma meta de faturamento lá de 30 mil? E aí a gente selecionou que a gente quer trabalhar em cima da meta arbitrado, né? E que a gente quer trabalhar em cima da meta de despesas de 15 mil. Então aqui a planilha já mostra para você qual que é a tua meta de faturamento, qual que é a tua meta de despesas fixas e qual que é a tua meta de despesas com vendas, porque a gente sabe quantos por cento, né? A gente preencheu lá nos parâmetros. Então a planilha vem e calcula em cima desse faturamento quanto de despesa fixa de despesa com venda você vai ter lá, os impostos, as tributações e tal. E ela já mostra para você em cima desses números aqui qual que é a projeção de custo de produto que você vai ter e também de lucro limpo. Quanto de lucro limpo você vai colocar no bolso se você trabalhar o mês inteiro vendendo em tabela 1. Se você troca para a tabela 2, ela já te mostra também a projeção de lucro limpo. Essa aba é muito interessante porque ela mostra para você, daqui a pouco você botou um parâmetro lá de faturamento de 20 mil e uma despesa de 15. Se fosse esse o caso, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Só para você ver. Eu vim aqui e troquei nos parâmetros para 20 mil. Olha o que vai acontecer. Vai mostrar para você que sobra R$500 de lucro, né? Você ainda tem R$500 de lucro. Se você tivesse colocado, por exemplo, 18 mil de meta de faturamento, olha o que acontece, já mostra para você que você vai ter 230. Então, conforme você vai mudando os teus parâmetros, os teus objetivos de faturamento e de despesa, já mostra para você quanto que tende a sobrar lá no final do mês. Bacana isso, né?
E aqui a mesma coisa pode acontecer para os serviços. Então você pega aqui, troca de tabela 1 para 2 e 3 e você consegue prever, antes do mês começar, quanto que tende a sobrar para você lá no final, se você trabalhar com os números que você colocou lá nos parâmetros. E a última aba que existe aqui é a aba de orçamentos. Você consegue fazer orçamento para produto ou para serviço, tá? Quem vende no comércio ou fabrica e vende, usa essa aqui. Quem usa para serviços, daí usa essa aqui. O funcionamento é igual, a única coisa que muda é que na de serviços tem o campo para você colocar quantas horas de trabalho você teve, né? Horas normais e horas extras. O resto é igual. Então eu vou mostrar já em cima dessa aqui, ó, de serviços, porque o preenchimento para produto é igual, tá? Só não vai ter a linha de mão de obra aqui. Primeira coisa que você faz, seleciona qual é a tabela de lucro que você usa. Eu vou preencher já sugerindo para você como trabalhar. Então você começa trabalhando com tabela 1. Na forma de pagamento, você já começa projetando o cálculo em cima de prazo e de quantas vezes você aceita trabalhar. Então aqui embaixo seleciona. Vamos supor que você normalmente aceite trabalhar a prazo em 12 vezes, legal? E aqui, ó, no método de pagamento, eu já sugiro para você que você já comece trabalhando com cartão, tá bom? Por que isso? Quando você já projeta prazo, maior número de parcelas e cartão, a planilha inteira já vai trabalhar no cenário mais caro possível, né? Porque é onde você mais está dando prazo e é onde você está contabilizando a taxa de cartão. Por que isso é melhor? Porque daí você vai montar o teu preço de venda e ele vai ter um orçamento com um preço mais alto e fica mais fácil você dar um desconto para o cliente, caso ele, por exemplo, queira pagar à vista ou caso ele queira pagar em dinheiro ou em menos prestações, do que você dizer para ele que vai ficar mais caro porque ele quer prazo ou porque ele quer cartão, entende? Então você já começa o orçamento da forma mais cara. E aí você vai tendo margem para negociar. Então já começa a tabela 1, prazo, o maior parcelamento que você aceita trabalhar, se o teu máximo é 10, já deixa a planilha configurada aqui, ó, tabela 1, a prazo, 10 vezes e cartão. Esse é o cenário mais caro que tem. E aí você tem margem para ir negociando. Vamos supor que, ó, nesse orçamento aqui sejam 5 horas de serviço normais e 1 hora extra. Você já vai ter que trabalhar daqui a pouco das 18 às 19 horas, é 1 hora extra. Então ele já mostra para você quanto de mão de obra vai dar no total, e aqui você seleciona os produtos. Ó, a gente só tem o produto 1, né? Mas se tivessem outros, você ia vindo aqui e ia pegando eles aqui, ó, e botando embaixo, entendeu? Quantas peças, né? Quantas unidades do produto 1? Ó, é o mesmo produto, você sabe, né? Mas num cenário em que você teriam vários, eu vou fazer um orçamento aqui usando... como exemplo, o mesmo produto, tá? Mas você talvez aí vai ter vários, né? Enfim. Aí, ó, o que acontece? O orçamento em si tá pronto. Aí você já tem aqui embaixo a quantidade de parcelas, o valor por parcela e o valor total parcelado. E veja o que acontece. Se por acaso o cliente não quiser pagar no cartão, ele quiser pagar em dinheiro, você pode vir aqui e troca para dinheiro. O cliente disse, tu consegue um desconto? Diz, sim, no dinheiro eu consigo desconto para você. Então veja, tava cartão... No cartão estava dando um total de 3.315. Olha, se você troca para dinheiro, a planilha já mostra para você um total de 325. Então ela já deu um desconto para o cliente. Você consegue também... isso é o detalhe, sem mexer no lucro, tá? Você não mexeu na tua margem de lucro, ainda vai sobrar a mesma quantidade de lucro. Se o cliente não quiser pagar parcelado, ele quiser pagar à vista, tem desconto? Sim, você troca aqui para à vista... A planilha recalcula para você e diz que o total a pagar agora, peraí, aqui, é de R$ 3.006. Olha que bacana. E se caso precisar negociar, ainda, por exemplo, à vista no dinheiro, então você troca aqui para dinheiro, a planilha já muda o total também para você para 2.800. Então olha como você tem margem para negociar com o teu cliente, né? E você ainda não mexeu na tua margem de lucro. Você pode depois trocar para a tabela 2, fica mais barato ainda, e para a tabela 3 fica mais barato ainda, entendeu? Então essa é a aba de orçamentos, que você pode usar, a dinâmica é exatamente a mesma, tanto para serviço quanto para produto, a única diferença é que no orçamento de serviço tem o campo das horas, para você contabilizar quantas horas de trabalho vai dar, legal? Então, gente, essa ferramenta é poderosa, use ela, aproveite, crie cenários, simule coisas, né?
brinque principalmente aqui na aba dos parâmetros de receita, faturamento, né? Se você aumentar o faturamento, o objetivo para 50 mil, como é que fica? Se você baixar o custo de 15 para 10, como é que fica? Entendeu? Para você ir criando objetivos, né? Porque conforme você for mexendo nesses parâmetros aqui de faturamento e de despesas fixas, vai mexer no quê? A tua margem de contribuição vai ser menor, né? Porque se o faturamento for maior e a despesa fixa for menor, menos um percentual menor do produto, uma parte menor do produto vai ter que ir embora para cobrir as despesas fixas. Ou seja, o preço vai ficar mais barato ou você vai ter mais margem de lucro, entendeu? Então, gente, essa é a ferramenta. Agora, usem ela, aproveitem todos os detalhes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, aproveita para tirar as dúvidas. Eu vou deixar aqui na aba da própria planilha vai ter um botão na aba inicial aqui, ó. Aqui ainda não tá, porque eu tô gravando o vídeo agora, mas vai ter um botão aqui para você mandar a tua dúvida, a tua dificuldade ou algum problema técnico que a planilha teve. Então aproveite esse botão que vai estar aqui para você e manda a dúvida que você teve, o problema. Olha, eu tive um problema na planilha aqui, como que eu faço para resolver, tá legal? E agora um convite para você, né? Se você chegou até aqui, se você assistiu todo esse vídeo, você já tem a ferramenta. Então para você que já tem acesso ao Turbinador de Lucros, você tem uma oportunidade única de ingressar no meu treinamento completo de planejamento de vendas, o Venda com Lucro Sempre, por um valor especial, onde você vai ganhar o valor que você já investiu aqui no Turbinador como crédito. Então, se faz sentido para você, basta você clicar neste botãozinho aqui no canto chamado Treinamento de Precificação, e aí você vai para lá, vai para a página, lê todos os detalhes, e se fizer sentido para você, faz a tua inscrição, que vai ser muito legal ter você lá também. Lá você vai aprender muito mais do que apenas preço de venda. Você vai aprender sobre como se posicionar no mercado, como mensurar as tuas metas lá no final do mês, né? Como mensurar no dia a dia para saber se você está dentro ou fora do teu objetivo, e vai aprender também como é que você constrói os custos fixos do teu negócio da maneira correta para que esse cálculo seja o mais perfeito possível, tá legal? Então, se fizer sentido para você, dê um passo a mais, vem comigo, vem para dentro do Venda com Lucro Sempre e aproveite o crédito que você já tem, beleza? Um grande abraço, vejo vocês por aqui e qualquer dúvida, aproveite o botão de suporte que tem aqui na planilha, tá bem? Um abraço!